capítulo 10 do primeiro livro do profeta Samuel, diz assim: Tomando então Samuel um vaso de azeite, derramou-o sobre a sua cabeça e o beijou. E lhe disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por capitão sobre a sua herança? Hoje, depois que te tenhas afastado de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais dirão a ti: Acharam-se as jumentas que tinhas ido procurar. E o teu pai, pois, deixou já o negócio das jumentas e anda angustiado por vós, dizendo: O que farei a respeito de meu filho? E quando dali te fores mais adiante, chegares à campina do Tabor, sairão ao teu encontro 3 homens que sobem a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, e o outro 3 bolos de pão, e o terceiro um odre de vinho. Os quais, logo que te tenham saudado, te darão 2 pães, e os quais tirarás das mãos deles. Dali virás à colina de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E quando entrares lá na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do lugar alto e trazem diante deles saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor te arrebatará, e profetizarás com eles, e serás transformado num outro homem. E será que quando te sobrevierem estes sinais, faze o que te vier à mão, porque Deus é contigo, e descerás adiante de mim a Gilgal, e logo descerei eu a ti para sacrificar holocaustos e imolar vítima de ofertas pacíficas. Espera, porém, 7 dias, até que eu venha a ti e te ensine o que hás de fazer. E aconteceu que, assim que virou ele o seu ombro para partir de Samuel, mudou-lhe Deus o seu coração. E todos estes sinais aconteceram naquele mesmo dia. E quando chegaram lá na colina, eis que um grupo de profetas veio encontrar-se com ele. E o Espírito de Deus o impulsionou e profetizou no meio deles. E aconteceu que, quando todos os que antes o conheciam viram como profetizava com os profetas, e então o povo dizia um ao outro: O que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? E alguém dali respondeu e disse: E quem é o pai deles? Por esta causa se tornou em provérbio. Também está Saul entre os profetas? E ao cessar de profetizar, chegou ao lugar alto. E um tio de Saul disse a ele e ao seu criado: Aonde fostes? E ele respondeu: Procurar as jumentas. E como vimos que não apareciam, fomos a Samuel. E disse o tio de Saul: Eu te rogo que me declares o que vos disse Samuel. E Saul respondeu a seu tio: Declarou-nos expressamente que as jumentas tinham sido encontradas, mas sobre o assunto do reino de que Samuel tinha lhe falado, não lhe descobriu nada. E Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos afligiam. Mas vós desprezastes hoje o seu Deus, que vos livrou de todas as vossas aflições e angústias, e disseram: Não, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos diante do Senhor por vossas tribos e por vossos milhares. E tendo Samuel feito aproximarem-se todas as tribos de Israel, foi tomada a tribo de Benjamim. E fez chegar a tribo de Benjamim por suas famílias, e foi tomada a família de Matre, e dela foi tomado Saul, filho de Quis, e o buscaram, mas não foi achado. E perguntaram, pois, outra vez ao Senhor se havia
de vir dali aquele varão? E respondeu o Senhor: Eis que ele está escondido entre a bagagem. Então correram e o trouxeram dali, pois posto no meio do povo, do ombro para cima, era mais alto do que todo o povo. E Samuel então disse a todo o povo: Vedes o que escolheu o Senhor, pois não há nenhum semelhante a ele em todo o povo. Então o povo bradou com alegria, dizendo: Viva o rei! E Samuel declarou logo ao povo o direito do reino e o escreveu num livro, o qual guardou diante do Senhor. E Samuel enviou todo o povo, cada um para a sua casa. E Saul também se foi para a sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus havia tocado. Porém, os filhos de Belial disseram: Como este há de nos livrar? E escarneceram dele, e não lhe trouxeram presentes, mas ele se fez de surdo. O capítulo 10 do primeiro livro do profeta Samuel vai falar sobre o estabelecimento de Saul como rei. Samuel unge Saul. E quando Deus ele separa Saul para ser o rei do povo de Israel, porque o povo clamava por um rei. O povo ele não precisava de um rei, porque o povo já tinha Deus como rei. Mas eles não enxergavam a soberania de Deus, que usava a boca do profeta Samuel para falar com o povo. O Senhor tinha escolhido Samuel desde o ventre de sua mãe para falar àquele povo, mas o povo não acreditava que Samuel ainda iria viver mais tempo, e por isso o povo pedia um novo rei. O povo pedia um rei que estabelecesse, que lutasse por eles para que eles pudessem vencer os seus inimigos. E o Senhor levanta Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, a menor tribo do povo de Israel, a tribo de Benjamim. Benjamim foi irmão de José, que foi filho de Raquel. Raquel, que foi amada de Jacó, esposa de Jacó, e ele precisou trabalhar muito para ter a filha do seu tio Labão. E quando ele casa-se com Raquel e tem os seus 2 filhos, ele os abençoa. E Benjamim é abençoado, formando assim a sua descendência, uma descendência abençoada. E nisso nós podemos observar que o rei Saul é levantado diante de todos daquelas tribos, porque Samuel reúne todas as tribos e todos percebem e observam que Saul ele é grande, ele é alto, ele é formoso, ele tem estatura, ele tem beleza, ele tem presença. E foi esse que Deus escolheu para o povo de Israel, para reinar. E diante disso, Samuel dá orientações a Saul, dizendo a ele que ele ensinaria a Saul a ser totalmente instruído por Deus. Então Saul, ele era uma representação de Deus na terra através do reinado que Deus colocou na sua mão para instruir e guerrear pelo povo de Israel. E diante disso, a boca de Samuel foi transportadora da palavra de Deus. Isso foi totalmente visto pelas tribos de Israel, o quanto Deus ele ouve as orações, o quanto Deus responde às orações dos seus servos. E diante disso, todo o povo bradou de alegria por causa do rei Saul. Diante da palavra de Deus,
Saul, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Saul, ele observou que Deus estava com Samuel e Deus usava a vida de Samuel para falar com ele, através das revelações que Deus dava para Samuel entregar a Saul. E nisso nós entendemos que o Senhor, ele escolhe e capacita todos aqueles que ele quer. Bendito seja o nome do Senhor e que essa palavra ela seja uma semente frutífera nos nossos corações e que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.